Olá, graça e paz, tudo bem? Professor Detenias aqui. Estamos agora no nosso quarto vídeo sobre os evangelhos. E desta feita iremos tratar sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João é um dos 4 evangelhos canônicos do Novo Testamento e considerado um texto extremamente fundamental da Bíblia por suas características próprias. Escrito em grego, provavelmente em Éfeso, durante o final do primeiro século depois de Cristo, este evangelho é conhecido por sua narrativa rica e simbolismo e também pela sua ênfase na divindade de Jesus. Convido você a me acompanhar até o final. E se desejar continuar este aprendizado, aproveite para conhecer os nossos cursos no site www.institutodeteologialogos.com.br. Nós estamos com ofertas especiais e você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, além de receber uma grande quantidade de bônus especiais que preparamos exclusivamente para você, ok? Então vamos lá conhecer algumas dessas características do Evangelho de João. A autoria do Evangelho de João tem sido objeto de debate acadêmico ao longo dos séculos, assim como todos os outros evangelhos. Alguns estudiosos questionam a autoria apostólica do Evangelho, enquanto outros acreditam que ele foi escrito por um discípulo próximo de Jesus. De acordo com o teólogo Bart Ehrman, muitos teólogos modernos e liberais argumentam que o autor do quarto evangelho não foi o apóstolo João, mas sim um cristão desconhecido que escreveu muitas décadas depois da vida de Jesus. No entanto, estudiosos conservadores e mais ortodoxos ainda argumentam que o autor do evangelho de João foi mesmo o apóstolo João. Eles apontam que a tradição cristã que atribuiu a autoria do evangelho ao apóstolo João, bem como evidências internas do próprio evangelho, que indicam que o autor era, sim, um discípulo próximo de Jesus. Por exemplo, o autor do evangelho afirma ter testemunhado os eventos descritos no seu próprio texto. Apesar do debate em torno da sua autoria, o Evangelho de João é amplamente reconhecido por sua importância teológica e literária. De acordo com o estudioso Raymond Brown, o Evangelho de João é o mais teologicamente avançado dos 4 evangelhos canônicos e também o mais literário. O Evangelho de João é conhecido por sua ênfase na divindade de Jesus. Isso é evidenciado em passagens como no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, João capítulo 1, versículo 1. De acordo com o teólogo Rudolf Bultmann, o Evangelho de João apresenta a doutrina da encarnação de uma maneira mais explícita do que qualquer outro evangelho. Para Bultmann, o Evangelho de João é um texto fundamental para entender a doutrina cristã da encarnação de Cristo. De acordo com Raymond Brown, João é o evangelho da divindade de Cristo. O evangelho de João enfatiza a unidade entre Jesus e o Pai. Como afirmou o teólogo Leon Morris, o evangelho de João ensina que Jesus é o Filho de Deus em uma relação única e inigualável com o Pai. Outra característica notável deste evangelho é a sua rica linguagem simbólica. O uso de símbolos e metáforas é uma das características distintas do Evangelho de João e tem sido objeto de estudos e interpretação ao longo dos séculos. Por exemplo, Jesus é frequentemente descrito como a luz do mundo, a porta das ovelhas. Além disso, o uso do simbolismo numérico, como o número 7, também é comum no Evangelho de João. O estudioso David Cartwright, o Evangelho de João é um exemplo de como os autores do Novo Testamento usavam símbolos e metáforas para expressar ideias teológicas complexas. De acordo com Cartwright, o uso de simbolismos no Evangelho de João permite que o texto seja interpretado de maneira diferenciada pelos seus diferentes leitores. Em termos literários, o Evangelho apresenta uma estrutura e narrativa organizada em torno de sinais que são milagres realizados por Jesus. Esses sinais são vistos como evidências da divindade de Cristo e incluem a transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial real, a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro, entre outros eventos miraculosos. Este evangelho é notável pelo seu uso de repetições e paralelismos. Por exemplo, o evangelho começa com a frase: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1:1. E continua com a frase:
Ele estava no mundo e o mundo foi feito dele e o mundo não o conheceu. Ou o mundo foi feito por meio dele e o mundo não o conheceu. João 1,10. Este uso de repetição e paralelismo é visto como uma técnica literária para enfatizar a importância dos ensinamentos de Jesus. O Evangelho também dá uma ênfase no papel do Espírito Santo na vida dos cristãos. Isso é evidenciado em passagens como o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. João 14, 26. Segundo o estudioso James Dunn, o Evangelho de João é o mais importante dos 4 evangelhos para entender o papel do Espírito Santo na vida dos cristãos. A ênfase no Espírito Santo e no seu papel é uma característica singular do Evangelho de João. Segundo Richard Bauckham, o Evangelho é o único dos 4 evangelhos que apresenta o Espírito Santo como uma pessoa divina. Bauckham argumenta que o Evangelho o Evangelho de João é um texto fundamental para entender a relação entre Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Do ponto de vista histórico e geográfico, o Evangelho de João é importante por fornecer, na verdade, informações sobre a vida e os ensinamentos de Jesus na Palestina do primeiro século. O Evangelho contém descrições detalhadas de lugares como Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, a cidade de Betânia, onde Lázaro foi ressuscitado. Além disso, o Evangelho também fornece informações sobre a cultura judaica da época, incluindo festivais e alguns costumes. De acordo com John Painter, o Evangelho de João é um documento importante para entender o judaísmo e o mundo greco-romano da época. Segundo ele, o Evangelho fornece uma visão única da vida e dos ensinamentos de Jesus que complementam as informações encontradas nos outros evangelhos. Uma curiosidade interessante sobre esse evangelho é que ele contém o único relato do casamento de Caná. Neste relato, Jesus transforma a água em vinho em uma festa de casamento. O relato é notável por ser a primeira vez que Jesus realiza um milagre em público e é considerado um exemplo da divindade de Cristo. Outra curiosidade sobre o Evangelho de João é que ele contém o famoso versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Este versículo é considerado por muitos como uma das passagens mais ricas, importantes, profundas, significativas e que trazem um sentido espiritual extremamente valioso, está contido no Evangelho de João. O Evangelho de João contém também um relato detalhado da última ceia de Jesus com seus discípulos, incluindo a lavagem dos pés, que é vista como exemplo de humildade e serviço. O próprio Cristo diz: assim como eu fiz, façam vós também. Não especificamente lavar os pés dos outros, mas o exemplo de humildade e serviço dentro do reino de Deus deve ser seguido, segundo o que Jesus fez por nós. Este relato é uma demonstração do amor de Jesus por seus discípulos e de sua disposição em servir os outros. Além disso, o Evangelho contém também uma série de discursos de Jesus que inclui ensinamentos sobre a natureza de Deus, a vida eterna e a importância da fé. Em conclusão, o Evangelho de João é um texto fundamental da Bíblia que fornece essa narrativa rica com uma ênfase na divindade de Jesus. O uso de simbolismo, sua ênfase no papel do Espírito Santo e sua descrição detalhada da vida e dos ensinamentos mais profundos de Jesus acerca do reino de Deus, da vontade de Deus para nós, tornam o Evangelho de João uma fonte muito importante para os estudiosos da Bíblia e da história cristã. Sua estrutura literária única e seu estilo narrativo enfatizam a importância dos ensinamentos de Cristo e fazem deste Evangelho uma obra literária de grande importância para todo teólogo. Enfim, o Evangelho é uma obra única e fundamental na tradição cristã e continua a ser objeto de estudo e reflexão por cristãos e estudiosos em todo o mundo. Se você deseja aprofundar o seu conhecimento acerca deste Evangelho e dos outros evangelhos, os quais nós já discorremos nesta série de vídeos,
eu quero convidar novamente você a estudar conosco nos nossos cursos de teologia. Acesse o site institutodeteologialogos.com.br e aproveite para conhecer as ofertas, os cursos e os bônus que nós estamos disponibilizando para você poder aprofundar ainda mais o seu conhecimento e aperfeiçoar com excelência a sua prática teológica e ministerial. Deus abençoe, fica na paz.